Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom nós estamos aqui nesta caminhada, nesta leitura de todos os livros do Pentateuco, esses 5 livros do Pentateuco, escrito aí por Moisés. E hoje nós queremos fazer esse fechamento dos livros do Pentateuco, e eu quero juntamente com você hoje trazer de uma forma bem abrangente, nós vamos fazer aqui uma passagem sobre todo o livro de Deuteronômio. Eu quero aqui de forma muito sucinta trazer algumas lições importantes nesse livro, esse livro tão importante, tão maravilhoso, extraordinário na palavra de Deus. É claro que toda a palavra de Deus ela é maravilhosa, é a palavra revelada, inspirada e revelada por nosso Deus e Pai, mas nesse dia nós queremos então fazer este fechamento, esse panorama de todo o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, o 5º livro do Pentateuco. Mas para que nós possamos entender isso de forma um pouco mais profunda, eu quero rapidamente com você trazer ênfases daquilo que já foi ministrado nos vídeos anteriores e nesse tempo todo que nós estamos aí nessa leitura dos livros do Pentateuco. Eu quero trazer para você aqui, só para refrescar um pouco a sua memória, a nossa memória. Bom, no livro de Gênesis, nós sabemos que ali vai falar, a ênfase está na criação e também na queda. Ou seja, a criação, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas nós vemos ali também a queda do homem, a perdição da raça humana por causa de uma palavrinha. E eu quero que você guarde esta palavrinha a princípio aqui na sua mente. Desobediência. Ou seja, Gênesis vai trazer para nós a ênfase na criação e na perdição do homem. Aí nós vamos para o 2º livro, o livro do Êxodo, cuja ênfase deste livro está na libertação. Deus levanta este homem chamado Moisés e através da vida de Moisés, Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Nós conhecemos a história, Deus abre o mar, aquela multidão, aquele povo passa e agora eles estão no deserto, livres do velho Egito, porém sabemos que dentro do coração deles ainda o Egito habitava dentro deles. Mas nós vemos aqui a ênfase então no livro de Êxodo, a libertação. E o 3º livro nós temos o livro de Levítico. E a ênfase, cuja ênfase ali vai ser santificação. O 4º livro, livro de Número, vai ser a ênfase no serviço. E agora chegamos então ao nosso livro de hoje, do qual nós vamos caminhar um pouquinho juntamente com vocês, Deuteronômio. O livro onde se encerra-se ali, então, os livros das leis do Pentateuco. Então vamos caminhar um pouquinho aqui. E esse livro vai trazer como ênfase para mim e para você a obediência. Quando lermos o livro de Deuteronômio, você que está lendo esse livro, ou você vai ler este livro, entenda o seguinte, o tema principal do livro de Deuteronômio é a obediência. Lembra em Gênesis, criação, houve a desobediência, a queda do ser humano, a humanidade ali erra, peca contra Deus, afasta-se de Deus, porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus por conta do pecado. Então, a humanidade caída, ela peca contra Deus e desobedece a Deus. Aqui em Deuteronômio, então, vai trazer para nós como tema principal a obediência. E Deuteronômio, no capítulo 1, no 1º versículo, é muito interessante, começa assim a palavra de Deus. Estas são as palavras que Moisés. Estas são as palavras. Interessante, quando nós vemos a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento escrito na língua hebraica, quando nós olhamos a Bíblia hebraica, nós vemos que o nome do livro Deuteronômio significa Ele Hadebarim, ou seja, estas são as palavras.
Que palavras são essas? As palavras ditas por Deus para a primeira geração, lá desde Gênesis até aqui. É interessante isso, porque todo o livro de Deuteronômio aí vai conter, melhor dizendo, as últimas palavras de Moisés. Para que povo? Para os filhos de Israel, antes deles entrarem na terra de Canaã. Nós vamos entender um pouco melhor aqui a questão das duas gerações. Então Moisés, aqui ele está acampado juntamente com o povo nas campinas de Moabe. E a geração da qual ele está ensinando aqui agora em Deuteronômio não era aquela primeira geração que saiu do deserto, que saiu do Egito. Por quê? Porque aquela geração que passou por este processo de transição, eles permaneceram no Egito por conta da sua incredulidade, embora eles estavam vendo o agir e o milagre dia após dia de Deus sobre a vida deles. Então Deus levanta agora Moisés, e nesse livro nós vemos aqui Moisés ensinando e trazendo esta palavra a esta nova geração, a geração que iria conquistar a terra prometida, a geração que iria tomar então a terra prometida. Mas o livro de Deuteronômio, ele faz então aqui uma recapitulação. Né? Se nós olharmos aí para os comentaristas e para aqueles estudiosos do Pentateuco, o significado de Deuteronômio é segunda lei ou repetição da lei. A questão de ser a segunda lei não significa que Deus criou uma nova lei. Na verdade, aquela lei que o próprio Deus, quando chama Moisés, e Moisés sobe ali naquele monte e Deus revela ali os 10 mandamentos, a forma de como o povo escolhido por Deus, o povo de Israel ali naquele momento, foi escolhido por Deus. Então, Deus traz ali a maneira de como deveria ser a condução, não é, da vida deles, mas também não apenas de forma exterior, mas também as condutas de forma moral, de forma ética. Aquilo que gera o interior da vida daqueles homens, daquela nação. É interessante isso, que Deus então, ele levanta Moisés para fazer uma recapitulação. Ou seja, aquilo que foi ensinado, Moisés agora está fazendo o povo entender aquilo que Deus havia ensinado para eles. Então, trata-se de uma segunda apresentação da lei de Deus para aquela geração. Não é? Então, o tempo todo, os 40 anos ali da travessia no deserto, o tempo todo que eles ficaram, a gente pode observar isso em Deuteronômio, no capítulo 1, de 1 a 5, mas também no capítulo 4, versículo 46, nós podemos observar essa explicação de forma um pouco mais profunda. A questão é, Deus levanta então Moisés para que Moisés recapitulasse, não é, a lei, os princípios ali para esta geração. Então esta segunda apresentação de Deuteronômio é uma releitura, não é, da mesma lei da qual Deus já tinha revelado para o seu povo. Agora é interessante aqui, quando nós lemos todo o livro de Deuteronômio, qual seria então o capítulo-chave para compreendermos este livro tão precioso e tão maravilhoso? Bom, o capítulo para que nós possamos compreender de forma clara todo este livro é o capítulo 5. Por quê? Porque neste capítulo 5, Deus vai trazer ali, né, através da vida de Moisés, usando Moisés, vai trazer essa repetição dos 10 mandamentos. E ali Deus vai trazer as exortações e Deus vai falar da obediência. Então, se o capítulo 5, ele é o capítulo chave para todo este livro, quais poderiam ser então os versículos para nós compreendermos, termos uma melhor compreensão deste livro? São os capítulos 10, versículos 12 e 13. Eu digo que esses versículos, ele é um resumo de todo este livro. Por quê? Aqui vai falar o seguinte, para mim e para você, é interessante que isso não é apenas para aquela geração,
mas é para mim e para você que somos filhos e filhas de Deus, lavados e redimidos pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo derramado naquela cruz, quando Ele pagou um alto preço por mim e por você. Mas olha só, esses versículos, eles vão trazer algumas palavras-chave para nós. Temer, andar, amar, servir e guardar os mandamentos. Essas palavras é um resumo de todo esse livro, porque nós precisamos temer ao Senhor. E quando fala aqui de temer ao Senhor, não é no sentido de você ter medo de Deus, mas é de você de fato reconhecer a soberania dele, a grandeza desse Deus majestoso, esse Deus que cria, esse Deus que liberta, esse Deus que restaura, esse Deus que nos chama para uma vida de comunhão com Ele. Mas também andar com Ele. Sabemos que a presença dele foi notória nesse povo, juntamente com esta geração, a geração que havia sido liberta da escravidão. Mas aqui Moisés está falando, olha, a presença de Deus estará com vocês. Mas nós precisamos também amar a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se estamos aqui hoje, eu e você, se nós estamos aqui hoje, tendo este privilégio de ler a palavra de Deus, essa palavra que foi revelada por Ele, se podemos hoje ler e saber que essa palavra gera vida em cada um de nós, nós precisamos primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas, mas também precisamos amar a sua gloriosa palavra. Que nesse tempo que você está lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, Josué capítulo 1 fala que nós precisamos meditar de dia e de noite. Que esse seja o verdadeiro desejo e o amor que você tem por esta palavra. Alimente-se desta palavra. Mas também os versículos 12 e 13 ali, do capítulo 10 de Deuteronômio, fala do servir. É interessante que nós olhamos para esses versículos, nós lembramos o que Gênesis, Êxodo, Levítico e Número vai mostrar para mim e para você. Sabe, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos guardar os mandamentos. Não leia a palavra de Deus apenas por ler ou apenas porque a equipe pastoral trouxe para você aceitar esse desafio, para que você apenas não faça uma leitura apenas por ler, porque isso aqui não é qualquer livro. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ler, mas acima de tudo nós precisamos vivê-la, nós precisamos guardar no nosso coração, que isso entre na nossa mente, mas desça para o nosso coração para gerar vida em mim e em você. Isso está falando de obediência, vida de obediência. Então Moisés, ele exorta os israelitas ali, o povo, pedindo para que esse povo pudesse lembrar dos mandamentos, os mandamentos que foram ensinados, e é interessante que ele vai trazer as consequências, tanto da obediência quanto da desobediência. Moisés, ele instrui esse povo, os perigos que eles iriam encontrar na caminhada da vida deles, mas Moisés também, ele indica esta palavra de Deus, como que esse povo deve seguir e viver uma vida de fidelidade a Deus. Sabe, irmãos e irmãs, é isso que a palavra de Deus faz comigo, com você. Ela é o manual de vida, ela nos dá o direcionamento para as nossas decisões, o direcionamento para as nossas escolhas. Então, Moisés, ele fornece muito material histórico neste livro. Porém, é interessante que ele traz constantemente a relação dos acontecimentos históricos com a lição espiritual. Então, Deuteronômio, todo o livro de Deuteronômio, ele contém os 3 últimos grandes sermões que Moisés ensinou e proferiu ao povo de Israel após esses 40 anos de peregrinação. E eu quero caminhar um pouquinho com você quais foram esses discursos, esses sermões que Moisés trouxe a este povo, e certamente isso acrescenta, isso fala muito ao nosso coração e certamente falará aí ao seu coração. É importante nós entendermos que o cerne primário
da mensagem de Moisés dentro desses discursos, ele é espiritual. Porque quando fala de obediência, isso tem a ver com a espiritualidade, não apenas a nossa condução, a maneira como nós fazemos as nossas escolhas e como nós caminhamos na nossa vida. Porém, isso tem a ver sim com a nossa espiritualidade. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Somos corpo, alma e espírito para revelar, não é? De fato, o nosso Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, corpo, alma e espírito revela a triunidade, revela Deus como nosso Pai. Deus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, o primeiro discurso aqui nós vemos dos capítulos 1 ao 4, Moisés traz isso de forma introdutória. E é interessante que os 4 primeiros capítulos ali, nós podemos ter como palavra-chave a palavra lembra-te. Ou seja, ele está ensinando este povo e fazendo este povo olhar para trás e ver as obras que Deus fez na vida daquela geração que passou. Olhe para trás, veja o cuidado, veja o senhorio de Deus, veja os milagres que Ele fez na vida daquela geração. E é interessante que quando nós vemos Moisés no seu discurso, ainda que foi um discurso introdutório, ele está levando o povo a entender aquilo que Deus fez, a grandeza de Deus e a obra de Deus na vida daquela geração. Mas o segundo discurso nós vemos aqui dos capítulos 5 ao capítulo 26. Isso é interessante, é importante nós compreendermos isso, porque até no momento que você for fazer a sua leitura, você que já fez a sua leitura, você pode voltar lá depois, se quiser anotar isso. Isso está mostrando, é claro que nós lemos isso daqui, nós pegamos esses capítulos e tentamos de uma forma bem abrangente trazer aqui de forma expositiva para vocês o que cada capítulo ou que cada discurso de Moisés estava trazendo para nós aqui como cerne, como essência. Mas olha que interessante, o segundo discurso dele, baseado nos capítulos 5 ao capítulo 11, ele vai trazer uma explicação, uma explanação dos 10 mandamentos e a prática desses 10 mandamentos. Ou seja, ele vai exortar o povo de Israel a ensinar os seus filhos a amar ao Senhor, a guardar os seus mandamentos, a lembrar que aquele povo era um povo santo, um povo separado e escolhido por Deus para que a obra de Deus, para que Deus cumprisse a sua obra na vida desse povo, do povo escolhido por Deus. Irmãos e irmãs, nós somos escolhidos por Deus. Deus escolheu a mim e a você. Se nós estamos hoje aqui, se nós temos tido essa experiência de conhecer mais da palavra de Deus, de viver uma vida de mais intimidade com o Senhor. Mas Ele também vem para alertar aquele povo, porque aquele povo, aquela geração, havia se rebelado contra Deus. Então, Moisés, ele vem mostrando nesse segundo discurso que Deus também o levantou para ser aí o mediador entre eles e Deus. Nós sabemos que Deus falava com Moisés e Moisés então trazia esta palavra para o povo de Deus. Mas Moisés também nesse discurso, ele mostra para que aquela geração, aquela segunda geração, que eles pudessem amar e servir ao Senhor, porque eles seriam prósperos e seriam abençoados na terra prometida. Mas ainda dentro desse segundo discurso, esse segundo discurso nós podemos dividi-lo em 2 partes. Então a segunda parte agora, dos capítulos 12 ao 26, nós podemos observar aqui como um código de leis, que constitui o núcleo aqui então de todo este livro, ou seja, a centralidade deste livro. É interessante que Moisés aqui ele instrui o povo a destruir os falsos deuses. Ou seja, ele começa a instruir ao povo de Israel a abandonar as superstições, o ocultismo. E ainda Moisés traz uma lição extraordinária. Ele diz o seguinte, olha,
a respeito, ele aponta para Jesus Cristo, dizendo a respeito de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo seria o verdadeiro profeta, o grande profeta, aquele que viria para de fato libertar o povo da escravidão espiritual. Sabe, irmãos e irmãs, essas instruções são instruções diárias da minha vida e na sua vida. E o terceiro discurso, então, dos capítulos 27 ao 30. Agora, ele muda um pouco. O primeiro cenário era o primeiro discurso, tinha um cenário ali introdutório de fazer as pessoas, aquela geração, olhar para trás. O segundo cenário é o cenário da explicação dos 10 mandamentos e que o povo não deveria mais, o povo não deveria levantar falsos deuses ou falsos ídolos para eles. Mas o terceiro discurso, nós vemos agora aqui Moisés instruindo o povo a olhar para frente. Olhem para frente, olhem para a terra de Canaã, olhem para aquilo que Deus preparou para a vida de vocês. Sabe, irmãos e irmãs, isso mostra para mim e para você que eu e você, nós somos responsáveis pelas decisões que nós fazemos na nossa vida, inclusive decisões espirituais da nossa vida. E o que Moisés está mostrando aqui para esta geração é exatamente isso. E alguns trechos desses capítulos, do capítulo 27, no terceiro discurso, 27 ao 30, vai mostrar para mim e para você, de uma forma solene, a renovação da lei entre Deus e o povo de Israel. Mas também a declaração das bênçãos que a obediência proporciona à vida das pessoas, mas também das maldições acompanhadas por causa da rebeldia. Quando nós olhamos para a primeira geração, nós vemos exatamente isso. E agora Moisés instrui esse povo. Olha, vivam uma vida de obediência. Lembrem-se daquilo que Deus fez na vida dos seus pais, da primeira geração, e vivam esta lei quando vocês entrarem na terra prometida, que isso faça parte do seu coração. É interessante que as implicações foram bem resumidas, não é? E ele traz isso para mim e para você, essas palavras desafiadoras. Deuteronômio no capítulo 30, no versículo 15, a gente está caminhando para o final, e lá diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Quase 1500 anos posteriormente, depois, Jesus Cristo vem e oferece a mesma escolha nas suas pregações. E quando ele estava ali naquele monte, no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, ele fala da escolha da porta aberta e da porta estreita. Qual será a nossa escolha? Para finalizarmos, o capítulo 31 a 34, ali mostra o capítulo então da transição desta geração para a próxima geração. E Deus então vem trazendo as instruções, as orientações. E é interessante que aqui Moisés agora traz em forma de cânticos ou salmos. Ou seja, ele vai trazendo essas instruções. É claro que o livro de Deuteronômio, ele se encerra com a morte, não é, de Moisés. É claro, né, quem possivelmente, melhor dizendo, quem tem escrito esse final do livro, possivelmente foi Josué. Alguns estudiosos, exegetas, enfim, eles falam a respeito disso. Então eu quero rapidamente fazer uma recapitulação para cada um de nós neste momento, neste vídeo. É interessante que aqui Moisés ele é muito seletivo, não é? Ele traz aqui os fatos históricos, ele traz toda a questão, a importância da exortação, mas também a importância de vivermos uma vida em obediência. E uma das características que me chamou muita atenção neste livro é a frequência com qual este livro ele é citado em toda a escritura bíblica. No Antigo Testamento, os profetas, eles apontam muito o livro de Deuteronômio. Na verdade, pelos profetas é o livro mais apontado. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus também apontando este livro de Deuteronômio. E dos momentos mais extraordinários
É quando Jesus estava ali no deserto, não é? E no deserto ali, ele sendo tentado por Satanás, ele diz o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Isso foi dito também por Jesus no deserto. Mas para terminar esse momento do qual nós estamos caminhando aqui por este livro, meu irmão, minha irmã, esse livro traz as características e os atributos de Deus na minha vida, para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele é rei, Deus, Ele é soberano, Ele governa sobre tudo, sobre todas as coisas, Ele é Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: há um só Deus, soberano e inigualável. Moisés, tanto Moisés quanto Josué, eles aqui estão apontando para a figura de Jesus. Por quê? Porque Moisés ele tem a função de libertador do povo. E Jesus, na cruz do Calvário, ele libertou, ele resgatou o homem do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Josué, ele tipifica Jesus como uma função de levar aquele povo, o povo escolhido, o povo de Israel, até a terra prometida. E Jesus, então, levará os seus até a terra de Canaã, a grande Canaã celestial. Cristo é o nosso maior exemplo, Cristo é o nosso maior modelo. Então nós podemos ver em todo este livro de Deuteronômio o amor de Deus revelado a mim e a você, é revelado ao seu povo, com perdão, com misericórdia, com favor. Que nós possamos compreender e entender que o grande segredo aqui está na fidelidade ao Senhor. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, diz o versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio. O Deus que é transcendente, Ele também é imanente. Ele está conosco constantemente, o tempo todo, assim como Ele esteve com aquela geração, a geração passada e a nova geração. Ele está comigo, Ele está com você. Que sejamos verdadeiramente esse povo grato, esse povo que vive uma vida de obediência a Deus e obediência à sua palavra. Ame esta palavra. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse tempo de aprendizado, de crescimento. Obrigado, meu Deus, por esta palavra maravilhosa. Obrigado por este estudo, obrigado por este tempo que estamos tendo, Pai, de ler a Tua palavra. Ah, Deus, que nós possamos verdadeiramente viver uma vida de obediência, de fidelidade ao Senhor, apesar de nós, ó Pai. Oh, Deus, venha forjar o nosso caráter, que nós possamos ser uma igreja forte, fortalecidas no Senhor e na força do Seu poder. Levanta-nos, ó Deus. Muito obrigado por este tempo, obrigado por este crescimento que estamos tendo na Tua palavra. Nós oramos, te damos graças e fazemos isso no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.